Bom dia, irmãos. Bom dia para quem está nos ouvindo pela internet. Que bênção, irmãos, nós termos essa oportunidade. Que bênção nós sermos livres e podermos vir para esse local, ouvirmos a palavra e não tem ninguém nos impedindo. Era para estar cheio aqui, né? Já que nós somos livres, será que vai precisar vir uma perseguição para a gente ficar ávido pela palavra? Nós somos livres. Então, nós sabemos que por conta do pecado, lá no início, né, quando Deus criou Adão e Eva, formou Adão e Eva, eles pecaram, tudo mudou. Os irmãos concordam que tudo mudou? Tudo mudou, o nosso espírito morreu. Nós éramos espírito, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, éramos espírito e tínhamos comunhão plena com Deus. Nós não, né? Adão e Eva. Mas eles tinham comunhão plena com Deus. Mas quando eles desobedeceram a Deus, o que aconteceu? O espírito morreu. E eles ficaram apenas alma, espírito morto, habitando num corpo. Não é assim? Todos nós que fizemos o rema sabemos disso. Nós temos também, as cartas de Paulo, irmãos, é uma bênção, porque assim, elas nos dá direção para a igreja. As cartas de Paulo nos ensinam como nós devemos caminhar neste mundo. Quem não quiser saber como deve caminhar, não leia. Porque se ler, o Espírito Santo vai te incomodar em algumas áreas. Como nós estamos falando de finanças, nós vamos falar hoje de um tema que talvez não seja a sua realidade, nem a minha, mas pode ser de outras pessoas, outras igrejas. Mas, irmãos, nós estávamos lá na carta aos Efésios, capítulo 2, não precisa abrir não, porque vão ter muitos textos, se os irmãos quiserem anotar ou depois ouvir de novo. De repente também eu posso até falhar em alguma coisa, os irmãos me corrijam aí, estamos numa escola, amém? Lá em Efésios 2 diz assim que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Antes de Jesus, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Lá em Isaías 53 diz, éramos como ovelhas perdidas. Todos pecaram, destituídos estão. E em Romanos 3, 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem de Deus, o homem feito à imagem e semelhança de Deus, estava destituído da glória de Deus. E nessa destituição, outras coisas tomaram o lugar da glória de Deus. Várias práticas, vários sentimentos tomaram conta, porque a nossa alma passou a governar. Mas agora eu sou crente. Irmãos, mesmo com o espírito recriado, podemos cair em alguma situação. Por isso, a palavra está sempre nos advertindo, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Em 2 Timóteo diz assim, toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade. Eu estou lendo na King James. Para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Existe uma maneira certa de viver. E nós queremos andar nessa maneira certa. E hoje nós vamos falar, sabe sobre o quê? Avareza. Não, isso não acontece aqui no distrito. Isso não acontece aqui no distrito. Nós vamos falar sobre a avareza, que é uma das situações em que o homem caiu. Mas nós somos crentes, temos nosso espírito recriado. Podemos cair também na avareza, porque estamos neste mundo. Estamos neste mundo. Muitas pessoas dão um nome para essa prática, sentimento, postura, chame do que você quiser, que é do Satanás, né? Mas é avareza. Muitas pessoas dão vários nomes, como, não,
É porque eu quero administrar os meus bens, guardando para o futuro. Que futuro? Alguém sabe o que vai acontecer amanhã? Nós não sabemos o que vem depois da curva. Nós confiamos em Deus e cremos no que a palavra diz, que somos mais do que vencedores, né? Que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Mas nós não sabemos o amanhã. Nós não sabemos. Nós temos o presente, que já é um presente. Então, muitas pessoas dão o nome para a avareza de cuidado com o futuro. Não, eu tenho que guardar. Nada contra guardar, irmãos. Eu tenho que guardar, eu não posso ficar por aí distribuindo as minhas coisas, porque eu tenho que pensar no futuro. Então, as pessoas dão o nome errado. Ou então, eu não tenho nada, por isso não dou nada. Já viu um crente ficar assim? Ô, fulano, vamos fazer isso? Não posso, não tenho. Não vou, porque eu não tenho. Vai fazer o curso tal? Não tem. Fica sempre esperando alguém pagar. Sempre esperando alguém pagar. Ou então a pessoa pode dizer que dá um nome para a avareza. Ninguém me ajudou, consegui tudo sozinho. Como assim? Mesmo a pessoa que não é crente, que não tem o espírito recriado, se ela enriqueceu, não foi sozinho. Ela precisou das pessoas. Nós não vivemos numa ilha, isolados. E quando temos o entendimento da palavra, nós sabemos que o nosso salário, que os nossos bens, tudo vem de Deus. Não somos nós que fizemos tudo. Nós não fizemos nada. Nós só somos colaboradores de Deus. Somos colaboradores. Mas Deus, o nosso Pai, Ele dá outro nome para a avareza. Não é cuidado com o futuro, não é que você se esforçou e fez tudo sozinho. Ele denomina de idolatria. A pessoa que só pensa nos bens materiais. Meu carro, eu não vou dar carona não, está chovendo, vai sujar meu carro. Aí o fulano está precisando, o seu vizinho. Porque, irmãos, nós não podemos resolver tudo no mundo, podemos? Mas aquilo que chega no meu ouvido, eu preciso fazer alguma coisa. Ah, mas eu não tenho. Um pouco você tem. Às vezes eu já ouvi pessoas falarem assim, eu não posso dar o dízimo ou uma oferta porque eu estou desempregado. Não é possível que aquela pessoa fique 2 anos desempregado e não chegue nem R$10 na mão dela. Eu não acredito nisso. Alguma coisa chega. Nem que seja 5 quilos de arroz, tira um e dá. Olha o dízimo. A oferta. Chegou R$10, um parente te deu uma oferta, a pessoa está desempregada. Ai, eu recebi uma oferta de R$100, eu estou desempregado. Eu não posso. Pode, dá 10. Não existe isso que a pessoa não tem nada nunca. Não existe. Ela sempre vai ter alguma coisa. E se ela aprender a semear e não guardar, ela vai começar a caminhar em direção àquilo que Deus planejou para ela. Que não é escassez, não é falta, é abundância. Amém? Então, Deus denomina a avareza de idolatria, pecado, maquinações malignas, egoísmo, apego excessivo ao dinheiro, às riquezas, aos bens materiais, falta de generosidade, cobiça, desejo excessivo pelas posses. Uma vez eu estava passeando em Angra dos Reis, que é uma área de praia lá do Rio, e a gente estava passando assim, num cais, aí eu olhei assim, vários iates que eu nunca tinha visto. E lá dentro aqueles homens idosos, fumando seus cachimbos, bem ricos. E na época eu não conhecia a palavra da fé, eu ficava assim, meu Deus, eu acho que eu nunca vou pôr o pé num lugar desse. Pessoas ricas, tem muita gente rica que vive para si mesmo. Não estou dizendo que era o caso daquele homem, né? Mas assim, pessoas que não sabem repartir. Deus chama isso de obras malignas. Obras malignas. Cobiça. Porque a pessoa, até o crente que age assim, ele pensa, não posso dar, porque eu preciso pensar no meu futuro. Eu não posso dividir, porque eu não posso sair dando as minhas coisas.
Esqueceu que essa vida acaba? Esqueceu que o nosso tempo aqui é curto? Esqueceu que se nós semearmos, Deus vai multiplicar? Esqueceu que nós temos um bom Pai. Amém? E Lucas 12:15 diz assim: em seguida lhes advertiu: tende cautela, guardai-vos de toda e qualquer avareza. Olha Jesus advertindo aí. Porquanto a vida de uma pessoa não se constitui no acúmulo de bens que possa conseguir. Guardai-vos de toda avareza. Como nós vamos nos guardar de toda avareza? Vamos tentar resolver aquilo que chega no nosso ouvido? Vamos tentar fazer alguma coisa com aquilo que você tem. Você não tem um grande salário, você não tem uma grande soma de dinheiro, mas o que você tem? Você consegue participar da solução de alguma coisa que chega no seu ouvido? Ou você, ou nós estamos pensando assim: não, o meu é pouco, não dá. Isso se chama maquinações malignas. É o diabo tentando nos fazer reter, segurar aquilo que nem a nós pertence. Aquilo que nem fomos nós que conseguimos, é Deus quem nos dá. Se eu e você temos um salário que sustenta a nossa família, irmãos, é Deus quem nos proporcionou isso. Se nós tivermos essa consciência, nós vamos sempre repartir e não vamos permitir que esse sentimento de avareza chegue ao nosso coração, porque pode chegar. Vou olhar o tempo ali, porque tem muita coisa aqui. Em 1 Samuel 16:7, diz assim: entretanto, o Senhor assegurou a Samuel: não te impressione diante da aparência, nem da estatura desse homem, pois eu o rejeitei. Eis que Deus enxerga não como o ser humano vê, porquanto o homem julga e toma em elevada consideração a aparência, mas o Senhor sonda o coração. Irmãos, os únicos que elogiam os avarentos são os incrédulos. Isso mesmo. Larga de ser bobo. Não divide suas coisas, não. Você dá tudo para os outros? Não pode. Eu não vou contar aqui as coisas que eu faço, nem você vai contar as que você faz. Mas Deus sabe do nosso coração. Ele não vê pela aparência. E Deus sabe aquilo que você tem. Deus sabe aquilo que eu tenho. E o que eu estou semeando e o que eu estou retendo. Amém? Os únicos que elogiam os avarentos são os incrédulos. Materialista. Pessoas materialistas. Só visam viver em função das coisas que ele pode ver. O bem material. Eu tenho uma irmã que é costureira. Agora ela já não está costurando muito mais não, que ela é bem mais, tem mais idade que eu. E ela tem uma cliente, ela costura muito assim para pessoas de alto poder aquisitivo, sabe? Médicos, dentistas. Ela tinha uma cliente que a de Itacuja tinha até helicóptero. Quando queria ir para sua casa de campo, lá de Volta Redonda, voava de helicóptero. Mas ela mandava remendar cobertor. Aquela beirada de seda do cobertor, ela mandava remendar. Costurei, que eu gosto tanto desse cobertor. O marido usava só calça de linho. Ele podia comprar 500 calças de linho que ele quisesse, mas aquela que ele usava tinha que remendar assim, no meio da perna. Irmãos, o ímpio, a pessoa que não tem uma visão espiritual, não entende, não sabe que é espírito e que de um momento para o outro pode partir dessa para pior, ou dessa para melhor, que é o nosso caso, amém? Glória a Deus. Avarentos entram na rota da pobreza e renunciaram ao Senhor. O crente avarento se torna pobre. Um crente não pode ser avarento, porque ele sai da rota da prosperidade e entra na rota da pobreza, porque ele está retendo algo que não lhe pertence.
Deus não quer que você tire da boca dos seus filhos, da sua família, para dar para os outros. Não é isso. Mas Ele sabe, Ele te conhece, sabe aquilo que você e eu podemos dar. Amém? Salmo 10, 3 diz assim: o infiel se gaba da sua própria ambição, o avarento menospreza e insulta a Deus. Eu não creio em Deus, eu creio no meu bolso. Meu Deus, eu já ouvi pessoas falarem assim: meu Deus é o meu bolso. Crê, confia e finca os seus pés somente nessa base, no material. Por quê? Precisa de conforto, precisa de ver as coisas, as casas, os bens. A pessoa confia, toma como base somente aquilo que vê, e não o espiritual. Isaías 32, 7 diz assim: as artimanhas do homem de caráter maligno são todas perversas. Imagina traumas cruéis para destruir com mentiras o pobre indefeso, mesmo quando a súplica deste pobre é justa. Quantas vezes, irmãos, nós vemos aí na nossa sociedade pessoas sofrendo por causa das ações daqueles que deveriam tomar a atitude certa. Por quê? Eles estão lá no seu conforto, nos seus apartamentos beira-mar, né? Vivendo bem, fazendo parte da coordenação de todo o país, e não quer saber de quem vive lá na miséria e na pobreza. Porque o homem materialista, ele não pensa nos simples, ele não pensa, com raras exceções, lógico, né? Então, um sentimento maligno como a avareza, impede a ação de Deus na vida do crente. Não vou dizer nossa não, porque aqui não tem avarento, em nome de Jesus. Um sentimento de avareza impede a ação de Deus para nos abençoar. Porque Deus sabe o que está no meu interior. Ele não vê pela aparência. Nós podemos vir para a igreja com a carinha de bonzinho, né? É todo mundo arrumadinho, mas Deus sabe. Eu costumo dizer para Deus assim: Senhor, diante do Senhor não tem como eu mentir, como eu inventar. Eu sou transparente. É como se nós fôssemos um vidro e Deus está vendo, ó. Está falando aí de oferta, de coisas, mas não dá nada. Então Deus, Ele nos conhece por dentro. Não adianta nós maquiarmos a situação. Então, um sentimento maligno coloca a gente na rota da avareza, da pobreza, e nos tira da rota da prosperidade. E impede a ação de Deus na nossa vida. Vou resolver tudo? Não. Mas nós podemos resolver aquilo que chega no nosso ouvido. Chegou uma situação no seu ouvido: eita, eu quero participar disso. Coloca meu nome aí. Quanto você pode dar? R$10. Tá bom. É o que você pode. É o que Deus está vendo dentro de você? Deus está vendo, não, Ele só pode dar R$10 mesmo. Não, Deus está vendo, eita, Ele pode dar mais, está retendo. Entenderam, irmãos? A avareza não é só... Às vezes a pessoa, ela oferta, ela entrega o dízimo por uma obrigação. Aí vem, igual, não vou falar o nome da denominação, né, mas denominação idólatra. A pessoa dá o dízimo, dá R$2, R$3 e fica com a consciência limpa. Não. Então, quando chega uma situação no seu ouvido, você vai levantar a sua mão, você tem que ser ligeiro. Ligeiro, porque Satanás rapidamente vai colocar: faz isso não, porque você está precisando. Rapidamente ele vai colocar, porque ele quer que nós tenhamos esse sentimento de retenção. Retenção. Ele não quer que a gente viva como fonte. Ele quer que a gente seja um poço, retendo, retendo, retendo. E aí Deus não tem como agir na nossa vida. Deus não tem como agir. Há poucos dias eu estive no interior do Rio,
E eu tenho uma amiga lá, muito minha amiga, que sempre quando eu chego lá, eu ligo para ela e falo: e aí, vamos na reunião de oração da Assembleia de Deus. É uma igrejinha que tem num bairro lá e a gente vai, é uma benção. E aí, depois da reunião de oração, ela falou: ai, amiga, eu preciso comprar uma bolsa. E nós fomos para o centro, um centro comercial, mas não é um centro comercial popular, um centro comercial melhorzinho. E ela foi direto entrando numa loja. Eu pensei assim: que ela está entrando nessa loja? Isso aqui é caríssimo, eu nunca nem comprei nada aqui. Aí ela entrou, com o narizinho em pé. Eu queria uma bolsa assim, assim, assim. A moça foi descendo, gente, bolsa. Vocês nem imaginam o preço. Aí eu não falei nada, porque quem sou eu para julgar o bolso do outro, né? Aí eu falei: não, amiga. Falou com a moça: eu não quero uma bolsa desse preço, não. Aí quando nós saímos, eu falei assim: para que você entrou aqui? Só para ver. Mas eu tenho meu dinheiro para dar para os missionários. Eu não vou dar dinheiro caro em bolsa. Tem muito missionário precisando. E ela é assim mesmo. Ela é assim mesmo. Eu conheço. Então, nós podemos levar uma vida mais equilibrada nos nossos gastos, não passando falta de nada e ainda assim abençoar outras pessoas. Podemos fazer isso, a começar em mim, em nome de Jesus. É um sentimento maligno, então. Somos a imagem de Deus e Ele é bom, devemos imitar Deus. Devemos imitar Deus. E quando somos mesquinhos, estamos imitando quem? Satanás. Ele é mesquinho, ele é, como é que quando a pessoa pensa só em si? Egoísta. Ele é egoísta, ele é narcisista, só pensa nele. Ele é egoísta, ele é mesquinho, avarento. Você acha que ele quer repartir alguma coisa com você? Não. Ele quer que você também não reparta com ninguém. Quer que eu também não reparta com ninguém. Então, esse sentimento de avareza não pertence a Deus. Se não pertence a Deus, não pode estar em mim, não pode estar em você, não pode estar na igreja de Cristo. Ele tem que ficar lá de onde ele veio. Ele tem que ficar lá. O sentimento de avareza é um sentimento do mal. E a pessoa se torna má e a mente fica voltada para não dar. Irmãos, tem algumas coisas que eu estou repetindo, porque é para nós guardarmos isso. E todas as vezes que chegar uma situação diante de nós, o pastor aqui na frente, falando alguma coisa, uma solicitação, um pedido, um vizinho seu, que está, Deus vai sondar, passar um scanner em você. Sabe o que é um scanner? Vai escanear você. Eita, ele pode ajudar. Então, pensa nisso. Então, a gente acaba, se nós acolhermos esse sentimento de avareza, a gente acaba ficando uma pessoa má e com uma mente para não ofertar. Desculpas para não ajudar as pessoas e não ofertar na igreja. Tem desculpas? Tem. Tem desculpas que às vezes, assim, até você ouvindo parece certo. Mas muitas desculpas são dadas. Os pensamentos alimentados pela ganância, as pessoas más contaminam. Então, às vezes a pessoa fala assim: eu não posso dar porque eu não tenho. Eu não posso dar porque essa igreja só pede. Eu não vou dar por isso. Muitas desculpas. Eu não vou dar porque eu vi uma mensagem na televisão, no YouTube, que existem muitos pastores aí, falsos deuses, falsos profetas. A pessoa arruma várias desculpas para não dar. Aí fora. Nós não, tá? Então existem várias desculpas para não ajudar as pessoas e não ofertar na igreja. Então os pensamentos são alimentados pela ganância e as pessoas com esse pensamento de avareza, elas acabam contaminando a família, prejudicando a própria família. Porque se uma pessoa é avarento, Deus não pode agir. Se Ele não pode agir na sua vida, e você é casado, tem filhos, quem vai sofrer os danos? A família. Se você alimenta um sentimento de avareza no seu coração, você vai prejudicar a sua família.
Se você alimenta um sentimento de avareza no seu coração, você vai prejudicar a igreja, que eu nunca vi uma igreja que não precisa de dinheiro. A igreja precisa de recursos. A igreja católica precisa de recursos. O centro espírita precisa de recursos. Todo mundo precisa de recursos. Toda instituição precisa de recursos. Seja lá onde a pessoa frequenta, ela vai contribuir para que aquilo caminhe. No nosso caso aqui, nós temos a palavra, temos a verdade, sabemos que o nosso Cristo vive, temos uma motivação muito maior para nós contribuirmos. Amém? Então, a igreja deixa de cumprir o seu papel de evangelização ao perdido, a igreja deixa de oferecer um ambiente mais confortável para os irmãos, porque alguém está retendo. Alguém está retendo. Eu tenho um irmão que se converteu em 2022, ele também é acima de mim, que a minha família, nós somos 10, ele é acima de mim. Então, ele não era uma pessoa assim de julgar os crentes, mas ele pensava, esse negócio de dízimo está errado. Depois ele confessou para mim. Quando ele se converteu numa igreja grande lá de Volta Redonda, ele falou assim: Ana, eu cheguei lá, olha, cadeira acolchoada, ar-condicionado. Aí eu entendi que o dinheiro que os fiéis dão, ele vai abençoar a igreja. Vai voltar para nós mesmos. Na maior parte volta para a gente mesmo. Então se a gente não contribui, se a gente não reparte, a igreja deixa de cumprir o seu papel. Em Marcos 7, 20 a 23. E disse mais: o que sai do ser humano, Marcos 7, 20 a 23. O que sai do ser humano é o que o torna impuro, pois é de dentro do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, as ambições desmedidas, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a difamação, a arrogância e a insensatez. As ambições desmedidas, a avareza, ambição sem controle. Eu acho que os irmãos não vão se lembrar disso que eu vou falar, mas o Rio de Janeiro já teve vários governadores presos, né? Vários. E um deles, não vou citar nomes, né? Mas ele ficou um tempo preso, já está solto. E ele falou numa entrevista que ele entrou num ciclo de retirar o que não pertencia a ele, que ele não conseguia mais parar. Então, uma ambição desmedida. Ambição desmedida. Um crente pode entrar nisso? Pode. Eu preciso trabalhar mais. Eu vou trabalhar. Eu estou com um emprego, não, eu vou arrumar outro. Eu vou arrumar outro emprego, porque eu preciso de dinheiro. Eu preciso comprar um carro zero. Está todo mundo comprando, eu não tenho. Eu preciso comprar uma casa na praia. Pode. Apenas confiando nos bens materiais desse mundo. Um crente pode entrar nessa roda viva. E às vezes ele compra aquela tão sonhada casa de campo e ele some da igreja. Olha Deus não agindo numa rota de ambição desmedida. Ele compra aquela casa na praia. Não, mas esse final de semana eu tenho que ir para a praia. Meu apartamento está lá, eu preciso usar. Então, a ambição desmedida. Pessoa que só pensa naquilo que vai proporcionar um bem material. Em Hebreus 13, 5, diz assim: seja a vossa vida desprovida de avareza. Diga comigo, desprovida de avareza. Ou seja, não tenha avareza na sua prática, no seu pensamento, no seu coração. Alegrai-vos com tudo o que tem, porque ele mesmo declarou: por motivo algum te abandonarei, nunca jamais te desampararei. Por essa razão podemos afirmar com toda segurança: o Senhor é o meu ajudador, nada temerei. O que poderá fazer contra mim o homem? Amém? Então, Deus tem prazer na nossa prosperidade. Deus ama nos ver abastados, com a despensa cheia, com a casa do jeito que você quer. Eu quero trocar esse piso, eu quero comprar um móvel, eu quero dar um conforto maior para os meus filhos. Isso é lícito.
Isso é certo. O que não pode é nós alimentarmos somente esse sentimento. Eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso. O dar nunca chega na sua vida. Em 1 Timóteo 6, 17 a 19, 1 Timóteo 6, eu amo esse versículo, deixa eu ver se é esse. Eu amo esse versículo, que foi um texto que eu declarei muito em 2020, na pandemia. E realmente, irmãos, meu Deus, a coisa chega quando a gente declara. A palavra de Deus é maravilhosa. Paulo fala assim para Timóteo: olha, dá um alerta aí para esses ricos. Quem são os ricos? Não é não, você não é não? Nós somos ricos. A Bíblia fala que nós vamos reinar em vida. Quem reina em vida é quem? Reis. Ele é rei de reis, senhor de senhores. Aí ele fala assim: olha, Timóteo, ordena aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos e nem depositem a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que tudo nos concede generosamente, tudo o que precisamos para viver satisfeito. E eu declarava isso em 2020. Senhor, a minha esperança não está no governo que me paga, não está no meu salário, a minha esperança está no Senhor, que tudo me proporciona ricamente para o meu prazer. Qual era o meu prazer no momento? Ficar livre de doença, ter comida dentro de casa, que o governo não inventasse desculpas para não abençoar os simples, que tem isso na Bíblia, porque era um momento para ele inventar desculpa. E eu fui declarando essa palavra. Fiz um curso da Rosana Lira, Renovação da Mente, na pandemia, que desbloqueou a parte financeira na minha vida. Desbloqueou. Então, não, coisa minha, não vou falar não. Então é isso. Diga aos ricos, fala isso, fala com eles. Para os crentes, vamos colocar no lugar de rico os crentes. Porque o crente que não é rico, problema dele. Está perdendo a oportunidade de andar em abundância e de viver abençoado. Nós não precisamos viver atrás de milagres. Porque em Efésios já fala, nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Precisamos de milagres pontuais. Às vezes precisa, Senhor, não tem mais jeito, agora é só o Senhor, aí chega o milagre. Mas abençoado nós já somos. Então, nós não precisamos ficar correndo atrás das coisas. Deus tem prazer em nossa prosperidade. Nós temos as bênçãos de Abraão. Olha Salmo 35, 27. Cantem de júbilo e se alegrem os que desejam ver a prova da minha inocência. E repitam continuamente: glorificado seja o Senhor, que tem prazer na felicidade dos seus servos. O que está te faltando para você ficar plenamente alegre? A Bíblia fala: peça tudo em nome de Jesus para que a vossa alegria seja completa. Deus precisa passar um scanner em mim todos os dias, me escanear e ver se há em mim algum pensamento mau. Sonda-me, Senhor, e vê se há em mim algum pensamento que esteja impedindo o Senhor de me colocar na rota da prosperidade. O que é prosperidade para mim? O que é para você? O que você precisa, o que eu preciso, podem ser coisas diferentes. Mas Deus não está alheio aos seus desejos, aos seus anseios. Amém? Deus tem prazer. Sabe o que é uma pessoa ter prazer? É Deus, meu servo está suprido. Aleluia. Meu servo, chegou aquilo que ele precisava. Ele entendeu a minha palavra. E Deus fica alegre. É como uma pessoa se sentar numa poltrona bem encoxoada. Meu servo está suprido. A minha serva está suprida. Deus tem prazer na nossa prosperidade. E Ele não tem nada contra em ter. Ele não tem nada contra em ter. Ele tem contra em você só querer ser. Eu sou o cara. Eu tenho. Eu posso. Mas quando você decide ser, Ele não tem nada contra em ter. Mas Ele tem tudo a favor de quem quer ser. Desculpa, falei errado.
Ele não tem nada contra você ter bens materiais. Você ser rico, glória a Deus, irmãos. Seja rico e faça um pix para a nossa conta, né, pastor? Seja rico. Coloque seus projetos, tire da gaveta, põe em ação os seus projetos. Vamos mais rápido aqui, senão não vai dar tempo. Os ímpios, os incrédulos, eles têm costumes, hábitos enraizados neste mundo, práticas desse mundo. Concordam? Os ímpios têm seus hábitos e costumes enraizados neste mundo. O crente, ele precisa ter seus hábitos e costumes enraizados aonde? Na palavra. E aonde nós vamos ouvir a palavra? Na igreja, em casa, lendo a sua Bíblia. Nós precisamos ter os nossos hábitos enraizados na palavra. O que é um costume? Nós não somos a igreja dos hábitos e costumes. Realmente, aqui ninguém obriga você a andar com a roupa X, Y ou Z. Mas existem alguns hábitos e práticas frequentes e regulares de um crente. Os hábitos do crente devem ser do grupo que ele faz parte. Os nossos hábitos têm que ser do grupo que ele faz parte, a igreja. E esses hábitos têm que ser regidos pela constituição que rege essa igreja, que é a palavra. Os nossos hábitos têm que ser regidos. Se eu não venho na igreja, se eu não leio a minha Bíblia, eu vou, naturalmente falando, rapidamente, absorver um espírito materialista. Eu vou ficar preocupado com aquilo que eu não tenho, ao invés de agradecer pelo que eu tenho. Vou ficar preocupado, eu preciso disso, eu preciso disso, preciso disso. Eu tenho que trabalhar para isso, eu preciso juntar. Nossa, ainda não cheguei, olha lá no saldo, não, ainda falta tanto. Vive em função disso. Agora, se eu venho na igreja, se eu leio a minha Bíblia, se eu busco as coisas espirituais, esse sentimento tende a diminuir, esses pensamentos tendem a diminuir e você entra na rota da prosperidade. Amém? Em 1 João 3, 17 e 18 diz assim: se alguém possuir recursos materiais e observando seu irmão passando necessidade, não se compadecer dele, como é possível permanecer ele no amor de Deus? Você vê o seu irmão passando necessidade e você faz igual lá o samaritano, né? O sacerdote, tem nada com isso. O outro, também não vou mexer, estou ocupado. Você tapa os seus ouvidos e você não quer nem saber. Então, isso é avareza. E a avareza é idolatria. Amém? 1 João 5, 21. Filhinhos, acautelai-vos com os falsos deuses. Irmãos, o dinheiro, as nossas economias, o que nós temos pode ser um Deus na nossa vida. Eu já vi gente alisar mais o carro do que a esposa. Compra um carro e fica limpando, e limpando, e limpando todo dia. Shampoo especial, e tapete, e vai entrar, menino, limpa o pé antes de entrar aqui. Nós temos que ser mordomos das nossas coisas. É certo isso. Nós não podemos ser desleixados, mas tudo tem que ter um equilíbrio. Existe uma pista, uma estrada que Deus quer que você ande. Você não pode ficar nem numa beira, nem na outra. Você tem que andar no equilíbrio. E a palavra traz esse equilíbrio. Nós não vamos ser nem excessivamente cuidadosos com os bens materiais e nem excessivamente relaxados. Nem ligo, se quebrar eu compro outro. Eu sou próspero? Não, não é assim não. Nós precisamos zelar pelas nossas coisas. Isso não quer dizer que nós somos excessivamente apegados, mas somos zelosos. Eu aluguei essa casa aqui, estou nem aí, não é minha, vou detonar. Não, está errado. Então nós precisamos ter cuidado com as nossas atitudes nas mínimas coisas. Em Efésios 5:5 diz assim: porquanto podeis estar bem certo disso, nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então, se a avareza é uma idolatria, quem tem esse comportamento, tem essa prática, tem esse sentimento, anda em avareza, não vai herdar o reino de Deus. Não tem como. É a palavra que diz, não sou eu. A palavra diz que não vai herdar. O maior ídolo interno que governa o coração de muitos crentes é a retenção.
é reter. Tá lá com guarda-roupa lotado de roupa. Não sei quantos edredons dobrados, não tem nem onde guardar. Precisa até guardar um pouco na casa da mãe, que a mãe tem uma casa maior. Aí, mãe, guarda esse edredom aí, porque eu não quero. E tanta gente precisando. Para que você precisa de vários? Ainda mais Campina Grande, uma coberta está muito bom. Para que você precisa de vários casacos? Faz uma limpeza lá, irmãos. A gente não precisa de muito para viver, não. Quando eu fiz escola de missões, eu já tinha sido ministrada nessa área, mas aí a gente vê que a gente vive com quase nada. Porque a escola de missões você é esticado nessa área. Você vive com quase nada. E você passa ali dias em situações que você vê que não precisa de muito, não. Vou falar o que é não para você fazer a escola, tá? A pessoa adora suas posses e bens, não consegue servir a Deus com os seus recursos. Colossenses 3,5. Sendo assim, olha o conselho de Paulo. Sendo assim, Colossenses 3,5. Façam morrer tudo que pertence à natureza humana. Fácil? É fácil isso? Não. Mas nós podemos fazer morrer tudo que pertence à natureza humana. Imoralidade sexual, impureza, paixão, vontades más e ganância, que também é idolatria. O avarento tem a alma agitada. Já viu pessoas ricas? Alma agitada. Ele não consegue nem tirar férias, porque ele não confia no gerente. O meu filho trabalha numa empresa, ele fala assim, mãe, eu não quero ser, eu acho que eu não quero ser dono de nada, porque eles sofrem tanto. Os caras são milionários, mas eles não têm sossego, não têm paz, porque não pode baixar o padrão. Não quer dizer isso que a gente não vai ficar rico, irmãos. Podemos ficar ricos, mas dentro da palavra, com equilíbrio, com o Espírito Santo nos orientando. Ele está aí para nos dar instruções. O avarento tem a alma agitada. Agora, existe um antídoto para a avareza. Quer ouvir? O que é um antídoto? Primeiro vamos ver. O antídoto é uma toxina. O antídoto é um remédio que combate os efeitos de uma toxina ou veneno. Ou seja, você foi picado de uma cobra, você precisa de um antídoto para combater aquele veneno. Já viu que a cobra venenosa, ela tem um rabo fino? O rabo dela é grosso, de repente ele afina. Por quê? É rápida em te matar. Ela não precisa ser muito grande, não. Ela é rápida em te matar. Tem veneno que em 1 hora você começa... Só o apóstolo Paulo que não, né? Sacudiu a cobra lá e ficou vivo. Nós precisamos de um antídoto contra a avareza. Qual é o antídoto da avareza? Generosidade. Você precisa botar força. Às vezes você não quer, mas fala assim, não, eu vou dar. Eu não quero não, mas eu vou dar. Porque não é a sua alma que manda, é você. Então, se você começar a beber desse antídoto, você vai ficar livre da avareza. Você não, nós não somos não. A avareza impede o homem de usar com tranquilidade, com liberdade, com alegria os bens que possui. A pessoa está lá na sua casa de praia chiquerésima, mas ela fica lá, como é que será que está a empresa? Como é que será que está as vendas? Ô, fulano, passa aí o WhatsApp, como é que foi? Ele fica agitado, ele não tem sossego, ele não consegue usufruir de tudo aquilo que tem. Mulheres que compram várias bolsas com etiqueta e nunca usam. Tem um closet com 300, 400 pares de sapato e nunca usam. Coisa sem sentido. Então, não consegue usufruir daquilo com liberdade, com tranquilidade. A avareza torna o homem duro e insensível para com os seus semelhantes. Torna o homem duro. 1 Samuel 25, 10, 11. Essa história aqui, depois eu vou contar para vocês lá no final. É sobre Nabal. Converte o homem em escravo do dinheiro. O dinheiro agora é o senhor e o homem é o servo. Tem que ser o contrário. O dinheiro é o servo e nós somos os senhores. Porque Deus é senhor de senhores. Faz o homem cair em idolatria. Nós já falamos sobre isso.
faz o homem suscetível aos subornos na administração da justiça. Irmãos, é lógico que eu não vou citar nomes, pessoas crentes, um homem crente, que recebeu uma promessa dentro de uma palavra, se tornou um grande político, eu conheço, e lá no meio da política caiu nos subornos e foi parar na cadeia. Um homem crente, um homem bom, hoje está solto, graças a Deus, mas foi envergonhado na cidade. O nome foi envergonhado. Então, o homem que adquire esse sentimento, ele fica suscetível aos subornos. Eita, estão me oferecendo 1 milhão por isso daqui. Nossa, com 1 milhão eu faço tanta coisa. Aí ele cai. Por isso que nós precisamos de crentes fiéis lá no governo, para não cair, porque o crente cai também, se ele não estiver firme na palavra. O crente, o cristão, ou o homem ímpio que adquire esse sentimento de avareza, ele oprime os simples, ele atrasa salários, ele não paga dentro da lei, ele escraviza, porque eu vou dar isso para funcionário? Não, isso é meu. Ele oprime os simples e retém os bens dos funcionários. Isso pode acontecer até no meio dos crentes. Paulo coloca então a avareza no mesmo nível da idolatria, como nós já lemos em Colossenses 3:5. Eu vou dar alguns exemplos de avarentos na Bíblia. Acã, Deus falou, invadam Jericó, mas não peguem nada. Acã foi lá, pegou, escondeu na sua tenda. E ele e a família dele foram destruídos pelo poder do Senhor. Se vocês não conhecem essa história, leia lá em Josué 7. Nabal mandou os seus servos fazer um serviço no deserto. Eu vou bem minimizar aqui, resumir. E lá no deserto eles encontraram com Davi. Davi alimentou aqueles homens, cuidou daqueles homens ali. E eles foram embora. Davi foi bom para com eles. Um certo dia, Davi estava no deserto precisando, ele ainda não era rei, com os seus 400 homens, seus valentes. E ele falou assim, eita, meus servos, separou alguns, vai lá, nós estamos perto da propriedade de Nabal. Vai lá e fala com Nabal se ele pode nos suprir de alimento, de água. Aí os servos foram lá. Nabal, nosso senhor mandou, não, daqui não, vocês não vão levar nem uma galinha, nem uma ovelha, pode ir embora. Aí eles chegaram lá, falaram para Davi, Davi falou assim, velha aliança, hein, irmãos, hoje a gente não pode fazer isso não. Pois não vai ficar nenhum homem vivo naquela tribo lá, naquele ambiente. Até os meninos nós vamos matar hoje, armem-se. Armaram, e quando eles estavam a caminho, Abigail, a esposa de Nabal, ficou sabendo do que tinha acontecido, preparou 500 não sei quanto, ovelha, pães, tudo. E foi de encontro com os servos dela a Davi. E ajoelhou diante dele e falou assim, meu senhor, está aqui todo o suprimento que você precisa, não faça isso. Aí Davi, por causa da sua palavra, eu não vou fazer. E quando ela chegou em casa, ela contou, no dia não, porque Nabal estava embriagado, né? Numa festa lá, gastando seus bens, consumindo a sua riqueza. Aí ela falou com ele no dia seguinte, aconteceu isso. Ele ficou apavorado. E não demorou muitos dias, ele morreu. E depois Abigail casou com Davi. Ainda tomou a mulher do homem. Outra coisa, Geazi, ainda ficou com a mulher do camarada. Geazi, o profeta, o comandante de Naamã, né? Foi lá falar com Eliseu. Estou com lepra, manda falar com Eliseu que eu estou com lepra, que eu preciso ficar curado. Aí foi aquela história toda que os irmãos conhecem, né? Vai lá, mergulha 7 vezes. Aí Naamã falou, pergunta ao seu senhor lá, quanto que ele quer? Eu tenho muitas pratas, ouro aqui, eu quero dar tudo para ele. Eliseu falou, nada, não quero nada. Aí Naamã foi embora, né? Aí Geazi, eita, vou atrás. Foi atrás, chegou uns camaradas lá, do meu ser, falando mentira. Depois você lê lá, 2 Reis 5, 20 e 21, está acabando, irmãos. Aí ele pegou, falou mentira. Quando voltou, Eliseu falou assim, eu sei o que você fez. Aí ficou leproso também,
ficou doente. Então, irmãos, a ganância. Judas é um grande exemplo, né? Judas teve um grande exemplo negativo. Deixa eu corrigir aqui. Judas teve 3 anos e 3 meses de oportunidade junto com Jesus. E ele ficava, porque eu preciso juntar. Esse camarada aí vai morrer e eu vou ficar duro aqui, sem nada. Morreu também. Irmão, nós não vamos morrer não, que nós somos generosos. Então, Ananias e Safira. Vamos combinar aqui, nós vendemos essa garrafa por 10, mas vamos falar que é por 5? Quem disse que Deus precisa de alguma coisa sua? Nós podemos falar, pastor Isaías, eu vendi um terreno por 100 mil. Vou te dar 5 mil de oferta. E Deus vai fazer o que comigo? Nada. Estou falando a verdade. Mas eles maquinaram o mal. Para servir de exemplo para todo aquele povo lá, eles foram castigados e morreram. Morreram também. Pé junto. Tem um outro exemplo. Não, é Judas mesmo. Então a palavra nos orienta a trabalhar. Em 1 Tessalonicenses 4, 11 e 12. Trabalhar. Eu vou resumir agora, bem resumido. Ter o necessário. Nossos interesses nunca podem ficar acima do reino de Deus. A alma mandar em você a sua parte. Deus não vai mandar em você. Deus te fez protagonista da sua história. Você é a peça principal da sua própria história. O nobre, em Isaías 32, 8, eu amo esse versículo, olha. O nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza perseverará. Então eu posso dizer assim, diga comigo, eu sou nobre e projeto coisas nobres. E na minha nobreza, não é pobreza não, irmãos, na minha nobreza perseverarei. Isso. Crentes, sabia que tem crentes que é igual macaco? Eu ouvi isso hoje do pastor Augusto, lá de Portugal. Não é assim não, costa para dentro. Só venha a nós, vosso reino nada. Macaco, costa para dentro, só quero. Não fomos chamados para ser poço. Costa para fora, irmãos, dá. Costa para dentro não, nós não somos macaco. Não fomos chamados para ser poço, e sim fonte. Quem chegar perto de nós vai sair abençoado. Amém? Nós vamos jorrar como fonte. Nosso dinheiro é para ser bênção para a nossa vida, para a nossa família e para aqueles que estão ao nosso redor. Nossas roupas, nossos calçados. Abençoa alguém. Faça aquilo que chegar no seu ouvido. Não passe de largo, como na passagem lá do bom samaritano. Passe perto e faça aquilo que você pode, porque Deus tem um scanner poderoso e Ele sabe o que você tem por dentro. Amém? Glória a Deus.